É muito bom essa troca de sorriso, né? Isso a gente não consegue avaliar o quanto isso nos faz bem ao encontrar os mesmos rostinhos que está voltando, que quebrou o pé, voltou, né, Rosana? E a gente se ver. Essa troca de energia faz um bem tão grande, né? Que parece que a gente até levanta o ânimo, se sente melhor. Então, são todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, nesta casa. Pode trazer aqui, Luzinete. Você que trouxe, Jackson? Não, aquele pessoal. Também. Depois eu vou registrar. Tá certo. Deixa eu colocar a família dela. Tá certo. Muito obrigada. Depois a gente vai vir aqui. Então, meus amigos, nós estamos aqui para isso, para nos confraternizarmos e ao mesmo tempo aprendermos os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa colocar no nosso dia a dia, nos sentindo mais firmes, mais alegres, né? Sabendo que existe alguém maior do que nós, que olha por nós, que não estamos sozinhos nesta caminhada. Então eu vou ler aqui para vocês um trecho, um texto de Emmanuel, do livro Pão Nosso, que diz assim: ceifeiros, trabalhadores, né? Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37, nós encontramos assim: então disse aos seus discípulos, quem diz? Jesus, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E Emmanuel vem dizendo o seguinte: o ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora em que Jesus conversava com os discípulos, né, a turba de corações desalentados e errantes, que segundo a narrativa do evangelista Mateus, se assemelhava a um rebanho sem pastor. Imagine, você desalentado, se sentir um rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo do campo de trabalho, que realmente é grande, né? E que são poucos os trabalhadores. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita base celestial, destinada a enriquecer o nosso espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho na seara do Cristo é muito pequena. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou um pão pronto, completo, para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem, onerados em virtude de tantos famintos que cercam essa seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro continuará na terra, até que os bons trabalhadores, consumidores, aprendam a ser também bons trabalhadores. Ou seja, a terra vai continuar assim até que os bons consumidores, nós, aprendamos a ser trabalhadores na seara do Mestre. Então, depois dessa leitura, vamos fazer a nossa prece. Primeiramente, o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão que eleva o nosso ser, que eleva quem somos, porque há uma energia que nos conecta com o Pai, no reconhecimento
de tudo que temos, de tudo que somos, até dos problemas que enfrentamos, porque sabemos que os problemas e os conflitos são momentos de crescimento, apesar da dor. Então, Mestre Jesus, muito obrigado, porque nessa encarnação o conhecemos. Nesta encarnação podemos dizer que estamos seguindo o seu caminho. Obrigado, Mestre, por esta presença constante nessa casa e que essa presença esteja em cada lar nesse momento. De todos vocês, abençoando a todos. Obrigado, Mestre. E ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Meus amigos, hoje nós temos a Fátima Guimarães. Eu nem vou precisar falar, né? Amiga do coração, amiga do peito de muitos anos. E é um prazer ouvi-la, viu, Fátima? Bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria sempre, né, estar aqui no Castro com os amigos. A maior alegria é estar sempre reunidos em torno do Evangelho de Jesus. E isso é que nos traz, não é, esse entusiasmo neste momento, onde buscamos vencer todos os desafios. O seu Medina é um exemplo para nós, né, seu Medina? Hoje pela manhã ele estava chegando, portão ali fechado. Então nós vemos aí que não há barreiras quando queremos estar com Jesus, com a doutrina espírita nos auxiliando a melhor entender o porquê das dificuldades das nossas vidas. E seu Medina é um desses trabalhadores da última hora. É um dos trabalhadores de Jesus. Porque quando Jesus nos fala dessa passagem em que o Senhor convidou, não é, vários trabalhadores, os da primeira, da segunda, da oitava hora, da nona hora, e que na hora do pagamento o primeiro reclamou que ganhou igual àquele que chegou por último. Várias análises se tem reflexões sobre essa passagem, onde nos é informado que os trabalhadores da primeira hora são aquele povo que já tinha, que trazia consigo a ideia do Deus único. Então temos lá em Moisés o início aí dos trabalhadores da primeira hora. Moisés buscou libertar seu povo, levou, não é, 40 anos para que pudessem amenizar os vícios de todo aquele processo que passaram por escravidão. E ali alguns seguiram, outros até durante este processo fizeram bezerro de ouro, tentaram desvirtuar aquele caminho. E aí veio Jesus, os trabalhadores da segunda hora, com exemplo vivo junto de nós o que é a vivência do Evangelho, o que é a vivência das leis de Deus, melhor dizendo. Jesus, ele não só ensinou como viveu, e ele nos fala dos trabalhadores da última hora. E nós espíritas nos regozijamos porque nos consideramos, não é, pelos relatos, nos identificamos, melhor dizendo, esses trabalhadores da última hora. Mas vindo para cá, me veio no meu pensamento, porque nós temos que retirar tudo que nos traz orgulho, vaidade, não é? Nós não somos os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora são todos aqueles cristãos que estão reencarnados hoje. Porque nós vamos vendo que em todos os segmentos cristãos, a ideia não, melhor dizendo, o Evangelho de Jesus vem sendo traduzido de forma mais plena, mais clara, saindo da letra para entrar na essência. Há pouco tempo, um mês e pouco atrás, eu fui a uma missa pelo falecimento, a missa de sétimo dia da irmã de uma amiga,
E o padre até estava indo muito bem. Nesse dia eu levei a minha neta comigo, ela não conhecia a missa, como o pai é católico, mas não vai à igreja. Eu digo, bom, já que seu pai é católico, vamos lá conhecer a religião do seu pai. A vovó tem que ir a essa missa por uma questão, né, de delicadeza e também de orarmos ali juntos. E o padre fez um esclarecimento do Evangelho muito bom. Não é que sejam melhores ou piores que nós, mas mais abertos, sem dogmas, sem aquelas coisas, né, que nos amarram. Eu posso falar porque eu sou de origem católica. Mas chegou um momento no final que ele se perdeu, e nós também não podemos nos perder pela vaidade, pelo orgulho, porque ele começou a atacar as demais religiões, dizendo, não é, que eles, os católicos no caso, que eram os representantes de Cristo. Todos aqueles que buscam o estudo, os cristãos, não é? Até aqueles que não são considerados por não estarem numa religião chamada cristã, como vamos ver o nosso querido Gandhi, que era, não era católico, não era cristão, mas ele declara, quando ele tem conhecimento, vai para os Estados Unidos e adentra, né, aos conhecimentos do Evangelho, ele diz que se tudo se perdesse do pensamento filosófico, do bem, do amor, e ficasse as bem-aventuranças, nós teríamos um código de ética no Evangelho aí para toda a humanidade. Então nós vamos vendo que os trabalhadores são todos aqueles, principalmente, que estão na seara do Cristo, não importa o segmento religioso que fazem. E é Emmanuel que vem justamente nos lembrando sobre o que a Inês já começou aqui no livro Pão Nosso, falando dos ceifeiros, né? Emmanuel, no livro Instrumentos do Tempo, ele vai chamar os ceifeiros. Então os trabalhadores da última hora estão sendo chamados para o exercício do Evangelho. Não mais pregar, não mais divulgar somente, porque falar, decorar, nós todos já temos, porque já viemos séculos e séculos, nós espíritas particularmente, não somos cristãos da primeira hora, de jeito nenhum, porque já tivemos várias experiências para podermos até entender de uma forma mais profunda, mais clara, o que Jesus realmente queria dizer. Vamos dizer que somos espíritos um pouco mais amadurecidos e com bastante responsabilidade. E não somos escolhidos, mas sim aceitamos o convite de Jesus para o trabalho na sua seara. Então, nessa página Chamamentos, no livro Instrumentos do Tempo, Emmanuel diz assim: é a prática. Aguça os ouvidos e assinalarás os múltiplos chamados do Senhor ao testemunho de serviço, em teu próprio aperfeiçoamento cada dia. Os apelos dos céus, olha ver, ressoam por toda parte, sem palavras, sem abalo e sem ruído. Nós ficamos esperando que alguém nos peça. Nós ficamos aguardando que alguém solicite a nossa ajuda. E muitas vezes, naquele momento em que somos solicitados, costumamos, às vezes, mas hoje eu não tenho tempo, hoje eu não posso, amanhã eu não posso. E naturalmente a vida nos leva a postergar algo que não dá mais para deixar passar. Não dá mais para empurrar para frente. É necessário estarmos, como nos fala aqui Emmanuel, com ouvidos atentos, porque o chamamento está todos os dias, em todas as horas, começando dentro do nosso próprio lar, dentro do trabalho, no momento em que estamos no comércio,
se estivermos atentos, de ouvidos atentos, olhos atentos, veremos que podemos levar aquele irmão, aquela irmã, aquela criança, aquele jovem, algo de nós sem palavras, que é a nossa melhor energia, que é o nosso desejo de envolver, de sanar a dor do outro. Emmanuel diz assim: repara, é a dureza de coração que te convida ao exercício da piedade. Quantas pessoas encontramos com dificuldades no relacionamento? Quantas pessoas nós vemos caminhar pelas ruas de senho fechado, cabisbaixos, e que nem sequer nos damos conta de quem passa ao nosso lado? Temos um teste que fazemos, né? Todo mundo olhando para frente. Me digam qual é a cor da blusa da pessoa que está do seu lado. Não precisa me dizer. Só pensa se sabe, se olhou, se prestou atenção. É um homem ou uma mulher? Usa óculos ou não? Cabelos claros ou escuros? Nós não nos vemos. Nós não nos vemos. É necessário, como nos diz aqui Emmanuel, termos esse coração aberto a esse exercício. É a dor que te pede reconforto balsamizante. É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com absoluto esquecimento do mal. É a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem. É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção da harmonia. Essa frase aqui, ela se encaixa nas redes sociais. Se encaixava no passado e hoje mais do que nunca nas redes sociais. É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção da harmonia. Quantas coisas temos multiplicado, compartilhado, encaminhado, que ao invés de levar a harmonia, leva o desassossego, leva a tristeza. Ah, mas a gente precisa se informar, com certeza, mas não precisamos receber coisas que muitas vezes não são verídicas. Essa semana, dificilmente eu compartilho qualquer coisa em que relacione questões políticas ou esses desastres aí. Mas eu recebi um videozinho em que alegavam ser a reação das pessoas lá no Rio Grande do Sul. Só vou citar, porque se alguém recebeu, já sabe que é mentira. As pessoas reagindo porque, segundo o vídeo, a informação que vinha com o vídeo, algumas pessoas estavam colocando propaganda política nas coisas, nas doações, né? E aí aparece aquele vídeo, as pessoas jogando cadeira, e eu digo, nossa senhora, mas como é que pode, num momento de tanta dor, a pessoa ainda se aproveitar disso? Eu só botei na família, graças a Deus. A família sou eu, meus filhos e minhas noras. Nem os netos participam. E aí meu filho na mesma hora mandou para mim: mãe, isso não é verdade. Esse vídeo é de uma reunião sindical onde estavam pedindo aumento e o governo lá não estava dando. Então eles agrediram ao prefeito, ou sei lá quem, ao político que foi a essa reunião sindical. Não tem nada a ver com a dificuldade do Rio Grande do Sul. E vocês vejam que nós somos levados a levar notícias inverídicas e que não contribuem com nada. Mas a gente, mas as pessoas precisam se informar. Precisam se informar, sim. De quê? De coisas boas, do que está fazendo de bem, da harmonia.
daquele empresário que pegou e dividiu todo um ginásio em quartos para auxiliar as pessoas. Esses vídeos em que as pessoas divulgam o apoio, o cuidado, esses sim, é o que Emmanuel nos diz aqui. Temos que ter muito cuidado nos dias de hoje, porque as notícias são céleres, imediatas. Eu não entendo muito sobre essa tal de inteligência artificial, mas o meu neto de 13 anos, vai fazer 14 anos, ele me mostrou, eu acho que eu falei aqui até a última vez que eu estive aqui, ele me mostrou uma gravação de um cantor que havia morrido já há mais de 3, 4 meses, em que fizeram, por computador, imitaram exatamente a voz dele e gravaram uma música inédita. E ele estava morto. E conversando com pessoas que trabalham com computação nessa área de TI, ele falou que hoje é possível colocar a figura da pessoa, com a voz da pessoa, e você diz o que quiser, a pessoa ali bota para ela falar o que ela quiser. Então não podemos confiar. Se a notícia não é boa, não divulgue. Isso traz-nos a lembrança da passagem do Evangelho de Jesus do trigo e do joio. Somos nós que temos que separar. O trigo cresceu junto com o joio, está aí. O joio são essas coisas que vêm para tirar o sossego, para desinformar, para jogar uns contra os outros, dentro da própria família, por ideias, por ideais que não contribuem em nada. Emmanuel continua nos dizendo: não ouvides que o Senhor apela para a tua bondade, para a tua compreensão, para a tua paciência, para a tua capacidade de servir em todos os ângulos do caminho. Porque achamos que os trabalhadores também da última hora são os escolhidos. São pessoas como Divaldo, nas áreas da ciência, da religião, são os expoentes que vêm e que nós conhecemos. Todos nós somos os trabalhadores da última hora. Todos nós assumimos, por isso que eu falo nós cristãos, porque conhecemos o Evangelho do Cristo. Todos nós, os cristãos, somos os trabalhadores da última hora, neste momento em que todo mundo se transforma, onde o trigo cresceu com o joio, e cabe àqueles que conhecem o Evangelho de Jesus separar o joio do trigo, sem imposições, sem brigas, sem discussões, sem partidarismos, mas com bondade, com compreensão, com paciência. E nós temos que estar atentos, porque estamos sendo muito mais testados do que achamos. Porque na hora em que nós nos decidimos a fazer algo, a trabalhar no bem, a exemplificar, diz que não devemos dar, aliás, é um conflito que eu ando atualmente, porque sempre se diz que não se deve falar dos nossos exemplos, né? E a psicóloga uma vez me falou, ela é espírita, e ela falou assim: Fátima, por que você não fala dos seus exemplos? Eu digo: não, porque eu vou falar dos meus exemplos? Não se deve falar dos exemplos, para não é? É uma regra, né? Mas esse é um exemplo que realmente vou trazer para vocês, porque foi um exemplo negativo. Eu, desde que nasci, eu sou muito intempestiva e me indigno, dependendo das situações, com muita facilidade. Se eu vejo alguém ser desqualificado, se eu vejo alguém estar sendo maltratado, e dentro da doutrina espírita, eu me indigno com muita facilidade quando vejo alguma colocação errada.
como se eu fosse a dona da verdade, soubesse mais do que qualquer outro, né? E eu perdi mais uma vez nesse processo de indignação na segunda-feira passada, porque o companheiro vem falando algumas coisas que é na cabeça dele, não é? E ele já vem repetindo isso, repetindo, é da mesma reunião mediúnica, da mesma reunião de radiação. E aí eu cheguei e comecei a falar, eu digo, a gente precisa conversar sobre isso, porque não é dessa forma. Eu posso até dizer, não vou dizer não, que está sendo gravado, aí as pessoas se identificam qual era o assunto. E aí ele recebeu de uma forma jocosa, irônica. Ele começou a falar junto comigo sem deixar eu falar. Aí eu perdi minhas bicicletas. A minha amiga disse assim, perder bicicleta, é que o carioca perder bicicleta perdeu tudo, né? Largou a bicicleta, foi embora e sai fazendo besteira. Eu realmente perdi mais uma vez por esse lado que eu tenho que controlar, que é a minha indignação. Porque me faltou aqui a paciência, me faltou a compreensão, me faltou, né, o entendimento que a gente sabe que tem que ter, né? Cada um tem a sua verdade, só não pode impor a sua verdade ao outro, que era que eu estava querendo mostrar, porque ele quer impor. Mas eu perdi, porque eu acabei ficando na posição errada, foi a forma errada. E nós somos testados o tempo inteiro, na família. Não pensemos que no momento em que desejamos que, bom, agora eu vou exercitar isso aqui, já falei também uma vez, tem uma amiga que decidiu exercitar a paciência, ela disse, bom, essa agora vai ser minha meta daqui até eu conseguir. Uma semana depois ela disse assim, Deus, desisto, não vou mais exercitar a paciência, porque ela passou uma semana com todo mundo tirando a paciência dela. Então esse trabalho dos trabalhadores da última hora não é um trabalho físico, é um trabalho interno. É um trabalho de realmente virmos trazer aquilo que já conquistamos, que não é fácil, e de exercitar o que precisamos educar em nós. A voz do mestre, fala Emmanuel, vibra no santuário doméstico, na oficina em que tu conquistas o pão, no templo da tua fé religiosa, na via pública. Foi o que eu falei anteriormente. Onde é que nós temos que levar o exemplo, porque é ali que Jesus conta conosco. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é aqui, junto, porque dizer, ah não, aqui todo mundo se dá bem, todo mundo concorda um com o outro, não é? Todo mundo concorda, não há conflitos, não há, existem os conflitos. E na via pública, que nos tira o tempo todo a nossa paciência, seja para o pedestre ou seja para o motorista. Que a gente costuma dizer que o trânsito tira a gente do sério, mas o pedestre também perde a paciência, porque quantas vezes é desrespeitado. Aqui em Brasília, graças a Deus, nós vemos que cada vez mais essa consciência. Nós tivemos em Caldas Novas, e é a coisa mais interessante, a gente para na faixa. Se o carro parar, você pode olhar a placa porque é de Brasília. Porque a maioria não para não, só os de Brasília. Então nós aqui estamos de parabéns, porque essa consciência, né? Então ele nos diz assim, levanta-te, é o convite final aqui que fica para todos nós. Cada manhã e prepara a acústica da própria alma, a fim de lhe registrares as sugestões, e não te esqueças de que, se souberes escutar o divino mentor nos diversos chamamentos de cada hora, chamamentos à ação digna, à sublimação dos sentimentos, ao dever bem cumprido e à atitude da reta consciência, em breve te elegerás
escolhido para o conserto dos servidores divinos na glória superior. Somos nós aqui, dando o exemplo todos os dias do seu Medina. Viu, seu Medina? O senhor é exemplo para mim, o senhor e muitas outras pessoas que aqui se encontram. Mas o exemplo do esforço, daquele que não se entrega, seja nos processos físicos, nas dificuldades morais, que possamos acordar todos os dias. E como é que preparamos a acústica da nossa alma? Numa prece sincera, ao abrir os olhos no primeiro contato, novamente com a vida de encarnados, pedindo a Jesus que nos auxilie na educação dos nossos sentimentos e que Ele nos auxilie a sermos verdadeiros cristãos no dia de hoje. Fica o convite para todos nós e prometendo a que a cada dia estaremos nos esforçando para exemplificar tudo isso que recebemos deste coração amoroso e bom que está sempre ao nosso lado. Mas lembrando que vamos cair e que vamos levantar, porque faz parte do processo até que o aprendizado se faça dentro de nós. Muita luz, muita paz, muita força nisso que aceitamos ser, trabalhadores da última hora, na vivência do Evangelho com Jesus. Muita paz.